Meio-dia e... 2 minutos, né? Mas pelo fuso horário aqui do estúdio, meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto. 11h59. Até 11h59. Antes, a gente volta no tempo. Aqui a gente viaja no tempo. Equilibrando todos os fusos, tá na hora de... literalmente. Tá na hora de começar a segunda hora, né? Do nosso MDD. MDD. Bad News no meio do dia. Eu sou o Felipe Bueno e este aqui... Que vos fala agora com uma voz diferente daquela que é o mito. Que é isso. Eduardo Oineg, fica aqui até as 2h da tarde comigo no estúdio. Ele, Felipe Bueno, que é o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro e nos dá um... Salve! E a partir de segunda-feira volta ela, o mito, nossa Carla Bigato, a Carla Bitacher, que vem para colocar ordem na casa. Eu ouvi dizer que ela vem com sotaque. Ouvi dizer que ela vai falar: estamos agora começando a primeira hora do Bad News no meio do dia, com sotaque. Que ela adquiriu em 2 semanas. Em 2 semanas ficando fora do Brasil. E vai ver cheio de sotaque. Vamos ver, porque conheço gente que já ficou assim e pergunta assim: vem cá, a Faria Lima é longe daqui, a Avenida Paulista é muito longe porque fica perdido. Será que ela vem na segunda-feira de carro ou ela já vai ter perdido as noções de trânsito? Como que se desloca? Onde é o underground? Desculpe. Pra cá não tem underground não, garota. Meu Deus do céu, se emenda. Vamos ver, Carla Bigato, segunda-feira, a gente vai ver que Carla Bigato vem pra cá. Mas, junto com a gente aqui também, o ouvinte, a ouvinte que fazem, queridos, a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. Muito obrigado. E hoje a gente vai discutir um assunto que ganhou as manchetes do mundo todo. Um assunto que ganhou as redes sociais de todo o planeta Terra. A gente vai discutir as queimadas da Amazônia. A gente vai discutir o desmatamento da Amazônia. Felipe Bueno, pega um assunto explosivo. Escolhe qualquer assunto explosivo, né? Esse aqui dá de 10. Porque junta todos os estereótipos de todas as discussões envolvendo esquerda e direita, mas assim, enche um balde de coisas, né? Um baldão, né? Então pega lá. Você tem agricultura e pecuária, que já não precisa muito para ficar em discussão. Sim. Você tem reserva indígena, você tem propriedade rural, você tem reserva florestal, você fala de fazendeiro, de poceiro, de reforma agrária, de latifúndio, de minifúndio, de preservação. Boom! Fauna, flora, dia do índio, dia da árvore, é tudo imaginário misturado. Aí você tem as ONGs, aí você tem o índio com o cocara, aí você tem ocupação de prédio do meio ambiente, uma grande confusão. Discussões sobre, aquecimento global, né? É só do que se fala. Internacionalização, vamos internacionalizar a Amazônia. Fome, alimento. É duro pensar num assunto mais explosivo do que esse. Aí soma isso a ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, soma isso as imagens circulando do pulmão do mundo queimando, tem que fazer, tem que mexer nisso aí, alguma coisa está errada, só podia dar confusão. E você pega esse debate, tá em todos os principais jornais, ocupando as primeiras páginas, os sites, etc. Ontem, uma declaração do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, o que ele falou? Estou profundamente preocupado com os incêndios na floresta amazônica. Em meio à crise climática global, não podemos permitir mais danos a uma fonte importante de oxigênio e biodiversidade. A Amazônia deve ser protegida. Em seguida vem o presidente da França, como você que tem que falar. Macron. É o Macron. Que é bonitinho. Aí ele disse que os incêndios da Amazônia são uma crise internacional, marcou uma reunião com membros do G7 nesse final de semana, precisamos discutir isso, A nossa casa, disse ele, está queimando. Literalmente, palavra dele, literalmente, a Amazônia é o pulmão do nosso planeta, que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas. E aí, quando ele fala a nossa casa está queimando, vem aquela ideia, a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo, a Amazônia... Bom,
aí precisamos colocar ordem nessa confusão, né? Primeiro, a Amazônia pertence aos 9 países onde ela está. São 9 países. E o Brasil é o país que abriga 60% dessa floresta. De toda a floresta amazônica, 60% dela está aqui no Brasil. E se a Amazônia brasileira pertence ao Brasil, é do Brasil, a gente precisa deixar claro o que a gente está fazendo com essa floresta. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos explicar o que está acontecendo. Quais são as políticas que a gente está adotando, como é que a gente lida com o desmatamento, como é que a gente lida com a queimada. Antes de mais nada, a gente precisa saber o seguinte: existem períodos de seca, todos os anos você tem um período de seca e todos os anos você tem queimada. Não significa que em todos os anos você tem a queimada que a gente tem agora. Significa que em todos os anos você tem queimada. Pode ser mais, pode ser menos. Tem um estudo da NASA mostrando que na média dos últimos 15 anos, o que está queimando agora está na média. Se você tirar um pico que houve anos atrás, você está com uma... Este ano está queimando mais. Queimada não é assunto que se negue, é algo que se mede, é algo que se combate, principalmente quando a queimada acontece em áreas protegidas e legais, porque existe a queimada legal, autorizada pelo Código Florestal. Não podemos achar que não se queima nada. Existem leis para isso, existem regras para isso. Não é proibido queimar. Existem técnicas para isso. Existem técnicas. É proibido queimar aquilo que é proibido queimar. Mas não é proibido queimar. Do contrário, a gente vai ficar numa discussão maluca. A gente vê um foco de incêndio, estamos destruindo a Amazônia. Calma. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, no fundo, fez um movimento intempestivo há tempos atrás ao questionar a consistência dos dados sobre desmatamento. Falou que o presidente do INPE estava fazendo uma campanha contra o país ao divulgar os dados e que ele estaria a serviço de alguma ONG. Aí ele começou uma confusão, né? Começou uma confusão, o presidente do INPE acabou demitido, tinha que ser demitido mesmo, depois do que ele falou em resposta ao presidente da República. O presidente errou no jeito que tocou no assunto, agora o camarada deu uma resposta dizendo que o presidente estava se comportando como se estivesse no boteco. Aí não dá, cara, tem que ir embora mesmo. Mas a forma como essa discussão está sendo conduzida gerou um debate torto. O presidente respondeu ao Macron... Não, fala você. Macron. Macron. E ao mais do leste da França, esse sotaque, foi, né? Eu percebi. Ele disse: lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia, apelando até para fotos falsas. De fato, a foto do post do Macron é falsa. É de 89. Não contribui em nada para a solução do problema. Bom, mas cadê o pedaço da mensagem do presidente que pudesse correr o mundo explicando o problema? Cadê o pedaço da mensagem mostrando que a gente está agindo de forma responsável? Cadê o governo tentando conter um debate recheado de carga emocional, recheado de ideologia, recheado de consequências ambientais e comerciais da maior importância para o Brasil? Quando a gente fala das queimadas da Amazônia, quando a gente fala no desmatamento, a gente se atrapalha muitas vezes com os dados, porque a gente não sabe do que a gente está falando quando está falando da Amazônia. E uma boa explicação sobre esse assunto saiu num texto recente no site Poder 360, escrito pelo Chico Graziano, que é engenheiro agrônomo, mestre em economia agrária, doutor em administração, foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, foi presidente do INCRA. Ele explica aquilo que está nos livros de geografia, mas é importante. A gente tem uma Amazônia que é a Amazônia natural, que é a Amazônia do bioma Amazônia. E existe a Amazônia legal. A Amazônia natural é a floresta densa. A Amazônia legal é uma região administrativa, que inclui inclusive outros biomas, como o Cerrado, né? Inclui outros estados, que não só os estados onde está a floresta amazônica. A floresta amazônica tem 4.200.000 quilômetros quadrados. A Amazônia Legal tem 1 milhão a mais de quilômetros quadrados. Dá para enfiar dentro a Espanha, dá para enfiar dentro a França, só na diferença entre uma e outra. E esta Amazônia natural ocupa metade do território brasileiro. Metade do território brasileiro é floresta amazônica, Amazônia. E
61% do território brasileiro é a Amazônia Legal. Tem 10% de diferença do território. 10% do território brasileiro, que é a soma da Espanha mais a França. A Amazônia Legal engloba 9 estados. Quando o governo ou o INPE divulga dados sobre desmatamento da Amazônia, refere-se à Amazônia Legal. Isso é importante que se diga. Não à floresta amazônica, ao bioma dos rios, dos riachos e das árvores e dos cipós. Não é isso. Inclui áreas do Cerrado, inclui Mato Grosso, inclui Amapá, regiões que têm cerrado no Amapá. Ele lembra que o desmatamento registrado atinge, portanto, grandes áreas, também do Mato Grosso, planaltos do Tocantins, áreas que pertencem ao bioma cerrado, inclusive. Não significa, portanto, que a gente está necessariamente desmatando a floresta amazônica. Entre 1988 e 2017, nós estamos falando de 30 anos, o desmatamento da Amazônia Legal dá 8%. 8%. Quando a gente pega o bioma Amazônia, a gente está dizendo o seguinte, se você pegar hoje, nesses 30 anos, aliás, ao longo do tempo, e você medir e comparar hoje, 95% da floresta original está intocada. 95% da floresta original. Então, conclui Chico Graziano no seu artigo, considerando a tendência histórica de redução no desmatamento, é um mito supor que a Amazônia vai desaparecer ou entrar em colapso, felizmente. Ele se refere a uma linha do tempo, não a um ano ou 2 anos em que pode ter havido e pode estar havendo um aumento no desmatamento. Provavelmente houve um aumento no desmatamento, como o presidente colocou em xeque os dados. Como usar os dados agora, né? Tem que esperar para sair os dados. Bom, mas aonde é esse desmatamento? Aonde ele acontece? 35% do desmatamento acontece em terras privadas. 28% do desmatamento acontece em assentamentos de reforma agrária. Então, a motosserra que come nas grandes fazendas, come também nas áreas de propriedade de assentamento que o MST tanto defende, né? Quantos por cento do desmatamento histórico desses últimos 30 anos tem ocorrido nas unidades de preservação? 11% do desmatamento estão em unidades de preservação. Deveria ser 0? Opa, deveria ser 0, mas é 11%. Ou seja, 89% do desmatamento ocorre fora das áreas preservadas. Confundir o debate, empastelar essa discussão não ajuda o Brasil, atrapalha o Brasil. Quem é que tem que desempastelar? O governo. Mas o governo está reagindo de um jeito como se estivesse sendo atacado. Aí, ainda que esteja sendo atacado, tem que agir como se não estivesse sendo atacado e ter a serenidade para explicar isto que a gente está fazendo aqui, conversar sobre o problema. Vamos conversar sobre o problema? Vamos conversar sobre o problema. Existe um problema? Claro que existe um desafio. Como existe um desafio no Alasca, como existem desafios em vários lugares onde existe meio ambiente e existem humanos. E os humanos têm que viver no meio ambiente. E nós não podemos colocar uma coisa contra a outra. O Brasil exporta alimentos e matéria-prima para mais de 150 países. A gente caminha para, no prazo de uma década, virar a maior potência alimentar do mundo sem destruir as florestas. Porque destruir as florestas é algo ruim para o agronegócio. Porque tudo aquilo que vale para o ser humano vale para as plantas, vale para os vegetais, vale para os animais. O oxigênio que alimenta a vida dos humanos, alimenta a vida dos vegetais, alimenta a vida dos bichos. Então, a gente precisa de oxigênio? É evidente. Ou a gente só o francês quer oxigênio. Coisa mais maluca. O agronegócio não quer oxigênio. A pecuária não quer oxigênio. Ela vive num ambiente sem oxigênio. Não faz o menor sentido. Há estudos sérios mostrando, bem sérios, que o agronegócio, e eu me refiro ao agronegócio sério, hoje não precisa de um único hectare a mais de floresta para ser autossuficiente e poder alimentar o mundo, que é o que vai acabar acontecendo com o Brasil. É inexorável. Na hora em que a gente entra num debate internacional com o coração, a gente abre espaço para uma retaliação, a gente abre espaço para que
a pretexto de preservar a Amazônia, forças que se unem, comerciais, que se juntam a um discurso ideológico, trabalhem contra os interesses do Brasil. E a Amazônia brasileira é do Brasil. E aí a gente tem que agir como o dono da Amazônia, dizendo, nós vamos matar essa no peito e vamos mostrar o que está acontecendo. E não ficar colocando tuitadas reativas, porque não adianta nada. Na hora em que a discussão pega fogo, literalmente, você pode usar água e pode usar gasolina. Não adianta usar gasolina, não funciona. O discurso do mundo digital aqui no Brasil se divide em a favor e contra o Bolsonaro, a favor e contra o PT. Lá fora não existe isso. Lá fora não existe Bolsonaro e PT. Lá fora existe os discursos apaixonados contra o Brasil, que formam uma rede na internet tão forte lá fora quanto aqui dentro. É a rede de internet que se posiciona, me refiro à rede social, a favor do governo, a favor do Bolsonaro. Então, se ele tem uma força muito grande digital aqui, lá fora há uma força digital muito grande, capaz de influenciar tomadores de decisão contra o Brasil. Não adianta usar a nossa arminha de chumbo aqui dentro, achando que a gente vai conseguir enfrentar o planeta na guerra do Twitter e o planeta na guerra das redes sociais e dos posts ferozes contra posts ferozes. O mundo que bate na gente em inglês, em francês, em espanhol, não está nem aí para a nossa defesa em português. Então a gente precisa se defender em inglês, em francês e em espanhol, e não é com esta força que aqui dentro funciona muito bem para uma campanha eleitoral, e funcionou, mas para esta campanha comercial em que pode se transformar a guerra contra o Brasil lá fora, a gente tem que usar um pouco mais de serenidade. E não está sereno o debate aqui dentro. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o agronegócio está preocupado já. As pessoas sérias já estão achando, nós temos que agir com a cabeça e não com o coração.